Já no assunto do podcast, eu acho que é interessante a gente definir primeiro o que seriam esses vieses comportamentais para uma pessoa que nunca ouviu falar disso. Vamos lá? Então tá. Essa pergunta é boa, né? Porque a, 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 a- a academia, né, da economia, tudo isso, começou a olhar para essa questão dos viés comportamentais super recentemente. Assim, tipo, é uma coisa super Exato. nova. Assim, o Kahneman, que é o pai disso, junto com vamos ver que já faleceu, ganhou o Nobel em 2001, tipo agora, né? Tipo, é bem recente. Até então, a economia era muito baseada naquela história do Homo economos, né? Que vai tomar as decisões racionais, na curva da oferta e da demanda, certinho, aquela coisa. Ah, mas a história da finança, do comportamento nas tomadas de decisão é uma coisa extremamente darwinista. Existe há milênios. A gente é o que é hoje porque a gente corria junto com a manada. Né? Aquela história, sei lá. Sobrevivência. Exatamente. A gente estava lá na floresta há milênios atrás e aí a árvore balançava, você saía correndo. Em 99,5% das vezes era só vento. Mas em 0,5% das vezes era uma onça, sei lá, que ia te matar. Então é uma assimetria que, pô, você topa, corre, né? Porque, O corajoso não deixou descendentes, digamos assim. Exatamente, né? Então a gente chegou até aqui agora por causa disso. São vários, né, que eu posso dizer, a gente vai conversar sobre isso, tipo, o viés retrospectivo, hindsight bias, né, que é o viés que eu chamo de Galvão, eu já sabia, né? Sabe quando sai uma notícia, aí você fala, pô, é óbvio que isso ia acontecer? Aham. Não era óbvio, não, você não sabia disso antes, Aham. mas depois, e você não é desonesto, intelectualmente desonesto. É seu cérebro realmente, ele traz uma ilusão de ótica mental, que te faz se sentir bem com aquela notícia. Fala, eu sabia. Exceto quando eu aviso pro Bruno antes de acontecer. Tipo, ó, isso vai acontecer, e aí acontece. Daí eu falei, eu avisei, eu já Amor. sabia que ia acontecer. Você fica muito ancorada no que dá certo. Ela me avisa 50 vezes, né? Sobre Mentira! coisas diferentes. Isso vai dar problema, vai dar problema. Dá problema em um, ela fala, eu avisei. Os outros 49. Mentira. Entendeu? Eu vou começar a gravar isso. Tem uma Fazer frase Começa a boa gravar. disso. Vou que eu fazer quero ver, stories quero toda ver vez. provas. Tem uma Mas frase isso- famosa disso, né? Que é que os economistas previram 9 das últimas 3 crises, né? Tipo, Mas isso daí é fato, né? Os caras vão falando sempre que vai acontecer uma hora. Eu e deu gosto certo. muito da escola austríaca, né? Eu E essa é também. uma crítica que fazem. Falam, pô, os austríacos previram todas as crises, mas também previram não sei quantas a mais Sim. que não aconteceram por É conta isso. de interferência de governo, né? Mas eu acho que um ponto que agora ficou muito mais em evidência a parte do viés por causa da internet, Perfeito. por causa das redes sociais e por causa do acesso à informação em massa. Porque a gente estava conversando antes do podcast, eu e Braga, lá atrás, quando a gente começou no mercado, era jornal, Gazeta Mercantil você tinha que ler. isso. E ninguém tinha acesso, e todo mundo odiava ler a Gazeta Mercantil, porque ela não tinha nem foto, ela era desenhinho, lembra? Eu lembro demais. Então a informação estava lá. Poucas pessoas tinham acesso. Hoje, você abre um Twitter, qualquer um fala qualquer coisa, você abre um YouTube, qualquer um fala qualquer coisa, você fica contaminado. Perfeito. E aí você reage. E esse que é o grande problema. Aliás, os próprios algoritmos das redes sociais, que são muito melhores que eu nisso, mas os próprios algoritmos são baseados nos vieses, né? Por exemplo, o viés de confirmação, né? Você acaba lendo só as coisas que você já concorda, né? Porque isso atrai like, né? E tem um outro viés que é a dissonância cognitiva. Você não quer ler coisas que você discorda, né? Dá ruim, dá um bzz no cérebro, chato, né? E isso é um vulcão de vieses, né? É bem, bem, bem perigoso, inclusive. Você falou do viés de confirmação, é a tendência que a gente tem para quando pega uma informação, a gente absorve aquilo que confirma o nosso ponto de vista anteriormente formado e descarta o que não confirma. Aí você pensa em rede social. O algoritmo vai te mostrando as coisas. Ele vê que se te mostra um post de um determinado influencer, você sai da rede. Aí quando mostra de um outro, você dá o like e fica assistindo. Ele vai tender a te mostrar cada vez mais o conteúdo do outro. E por isso que a gente acaba se fechando em bolhas ideológicas dentro de Exato. redes sociais. Exato. E aí, se eu pego o meu público, por exemplo, é uma mini bolha, tem outros que são mini bolhas e criam um linguajar próprio, assim como acontece na sua comunidade, com palavras que só o seu público entende. Mas sobre isso que você falou, desse viés de achar que não ia acontecer, né? Como é que é o nome? Hindsight bias, é o viés retrospectivo. Viés retrospectivo. Você me lembrou da ideia do Nassim Ainda bem Taleb. que tem um nome, né? de Viés cisne negro. retrospectivo, porque senão, como é que é o É que a nome? maioria, Hindsight. a maioria tem nomes em inglês. Eu falei! É que a gente dá uma portuguesada. Mas o Nassim Taleb ele ficou muito famoso pela ideia dele do cisne negro. Perfeito. E ele fala que são eventos, são 3 características: altamente impactantes, imprevisíveis, mas depois que acontece são totalmente explicáveis a ponto de muita gente falar. Era óbvio que esse tipo de coisa iria acontecer.
E até perguntaram pra ele se a pandemia era um cisne negro. Ele falou, não era um cisne negro porque já aconteceu há 100 anos. Então era óbvio que uma hora iria acontecer. Mas ninguém conseguiria saber quando, né? Então eu fico pensando, será que ele mesmo não caiu nesse viés de achar que era óbvio? Com certeza. Aliás, Bruno, eu sei que você também gosta de filosofia, como eu gosto também. Já para eu pensar que os grandes eventos que mudaram o mundo são todos cisnes negros, Todos. Sim. né? Todos são facilmente explicados pela história, né? Tipo, aconteceu. O que tá no livro de história são todos cisnes negros que parecem que eram óbvios, evidentes que ia acontecer, né? O difícil é acertar um mês antes e se proteger no investimento, né? Não, e às vezes até, nem no mês, até em dias anteriores é muito difícil isso acontecer. Com certeza. Porque se a gente for pegar o último que aconteceu, guerra entre Rússia e Ucrânia, a gente fez um podcast algumas semanas antes falando, olha, a gente acha que vai ter guerra. E os comentários eram, seus alarmistas, né? Eu pensei, poxa, mas ninguém desloca 200 mil homens pra fronteira pra não fazer nada. Porque eu fui militar um tempo. Mas não é que eu previ a guerra. É porque eu olhei aquilo ali e falei, não tem tanto sentido. Mas um monte de gente falava que não ia acontecer, mas depois que acontece, não, era óbvio que iria acontecer, porque o Putin em 2014 já tinha invadido a Crimeia, e ele tem essa intenção de anexar parte da Ucrânia. Aliás, o seu podcast, não, é sério, tá? Um elogio sincero, foi literalmente tema na Encore. As 17 pessoas da Encore, a gente discutiu, Nossa, que todo mundo legal. teve que ouvir, porque foi um dos primeiros e o que melhor explicou quando tinha aqueles dois cientistas, né, políticos. Sim, Não lembro o professor Rock e o Exato. Oliver Stunkel. Exatamente esse. Façam sempre isso, viu, gente? Porque é assim que a gente chega a números grandes. Obrigada aí. Por isso que a gente tá chegando a 1 milhão lá nesse Não, esse podcast Nesse foi um podcast. dos que teve mais Nesse acessos episódio. que a gente fez. Mas, foi tema de Mas estudo parabéns da pra Encore. sua equipe pelo bom gosto também das pautas que são discutidas lá. Eu né? acho que a Você vê que guerra. não é 7 bilhões sobre gestão à toa, né? Exato. A guerra foi, acho que, o que mais erraram esse ano, né? Porque ninguém acreditava nisso. Mesmo com os 200 mil homens na fronteira. Nossa, acho que teve tanto erro esse ano. Porque eu diria que não foi a guerra, não. Eu diria que foi juro americano, né? O juro americano, a inflação americana, a economia americana é literalmente o ativo mais estudado, mais observado do mundo. Mas daí é Mesmo- teimosia. Pode ser, Os mas juros foi teimosia. Mas para ter um movimento tão grande como teve, É. literalmente no ativo mais observado do mundo, mais estudado do mundo, é o vou te tanto que a Eu vou te economia convidar é então, imprevisível. Braga. Eu vou te convidar então para você fazer o curso do Bruno Viver de Renda, porque a gente do suporte, o pessoal no chat não vai deixar mentir. A gente vai avisando desde novembro, quando o Fed deu o cavalo de pau no discurso, que nem eu queria fazer quando a gente para, os juros vai subir. Não faz isso, sai daqui, vende isso. O mercado fica viciado nessa história de não querer, entendeu? Sabe quem foram os grandes acertadores desse movimento do juro americano, da inflação americana? Os gestores brasileiros. Porque aqui a gente está acostumado a lidar com a inflação. E Exato. lá Não não. conhece o Lá, fenômeno. a última vez foi nos anos 70. Então você vê os fundos macro brasileiros, estão todo o verde, o SPX, Todo mundo bem. todo mundo indo super bem. Né? Curioso, né? Não, o que é brasileiro engraçado. deu aula. O brasileiro tem PhD em inflação, né? Exatamente. Quando você ia imaginar que um presidente de Banco Central como o Paulo ia falar, pô, realmente, a gente realmente está parecendo que não sabemos lidar com a inflação. E foi engraçado a questão das manchetes. Eu fiz até um vídeo pro meu canal, pro Você Mais Rico, onde eu fui pegando as manchetes mês a mês dos discursos do Powell. E começou com transitória. Olha, um transitório que é mais permanente, mais difícil de sumir, não sei o que. Daqui a pouco ele admitiu, não, realmente temos um problema com a inflação. E foi algo que foi acontecendo ao longo do ano, Sim. até ele chegar nessa conclusão. Mas abordando agora alguns dos principais vieses, assim, que você acha que é interessante a gente falar, porque acontece no dia a dia do investidor e ele nem para entender que aquilo é Perfeito. um viés, porque é quase automático. Aquilo simplesmente vai acontecer. Vocês deram um exemplo da questão da manada. E aí você citou, inclusive, Braga, o Daniel Kahneman, que ganhou esse prêmio Nobel por conta desse trabalho dele em finanças comportamentais. Ele tem, inclusive, um livro, tem mais de um, mas o que eu já li é aquele Rápido e Devagar. Ele lançou um recentemente chamado Ruído, que está lá em casa, mas eu ainda não consegui ler. É um livro muito citado no mercado financeiro. Eu gosto de brincar que é um dos mais citados e menos lidos, porque é meio chato, essa é a minha Chato opinião. demais, é. Só que lá ele É fala nada, desses maravilhoso, sistemas gente, que a pelo amor de gente Deus. tem. Não, eu não tô falando que é Eu ruim, adorei. tô falando que é difícil de ler. É difícil. Mas esses sistemas que a gente tem, né? Ele fala do sistema 1 e do sistema 2. O sistema 1 seria esse sistema pronto para essa época mais antiga. Perfeito. É o lutar ou correr. Sim. Então você vê um gato grande na árvore e não fica parado pensando, nossa, será que ele quer me comer ou pela barriga ele já está alimentado e está só descansando? Você vai embora. O que ficava parado pensando mais tendia a virar comida. Perfeito. Então, o sistema 1. Só que hoje, apesar desse nosso software antigo, o mundo é muito novo. E esse sistema 1 não é mais adequado para lidar com certas coisas. A gente tem outro sistema que é o 2, que é o mais racional, que é um que é menos emocional, ele é menos intuitivo, ele precisa de mais lógica, Perfeito. que seria o melhor sistema para usar no mercado Sim. financeiro, por exemplo.
Perfeito. Mas, até por conta de rede social que você citou, hoje a gente tem um efeito manada Total. muito grande. Então, alguns desses principais vieses aqui que fazem com que as pessoas tomem decisões errôneas, quais são, na opinião de vocês? Vamos lá. Primeiro, você definiu super bem, né, a questão dos sistemas, mas o fato é que assim, o sistema 1 também é importante no mercado, que é o sistema mais intuitivo, né? O problema é que as pessoas se baseiam só no 1, né? Só no 1. E tem várias críticas. Primeiro, esse livro, deixa eu fazer uma recomendação para o pessoal aqui. Esse livro Rápido e Devagar, do Kahneman, literalmente mudou a minha vida. Esse é o patamar do que eu faço, assim, tudo que eu faço na minha vida, minha asset, minha família, tudo eu levo em consideração o que eu aprendi lá, assim, né? Porque essa questão que a gente falou no começo, né? Eu sou ser humano. Então eu fico tentando lembrar aquelas coisas para tentar. Eu brinco, né? Como se todos os seres humanos reagem aos vieses, isso é um axioma lá na Encore, né? Se todos os seres humanos reagem aos vieses comportamentais, eu atuar contra já me deixa um pouquinho melhor que a metade, né? Melhor que a Verdade. média. Então é um pouco disso. E aí vamos citar exemplos muito, muito, muito práticos, né? De vieses, tem muitos, né? Mas tem um, por exemplo, que a gente. E tudo isso a gente transforma em processos exatamente pra gente lembrar, né? E todo mundo tem que. Quando eu tô caindo no viés, por definição, eu não sei. Alguém tem que me contar. Exato. Senão eu não cairia. Então lá na Encore todo mundo teve que estudar, todo mundo teve que ler. O Zé, por exemplo, um abraço pro Zé aí, que fica do meu lado vendo no trading ali na tela, ele virou um profissional em me pegar em viés. Assim, aí tem um deles, por exemplo, que é esse, que é o viés de status quo. Esse é um bom exemplo. Ele aplica-se à vida. Acho que todo mundo aqui. Vocês começaram a namorar muito cedo, né? A história de vocês. Então talvez vocês não. Mas todo mundo aqui já teve uma namorada, um namorado que. O namoro nem tava tão bom assim, né? Mas você ficava, né? Status quo. O Bruno teve essa. Perguntei, né? Então, tem um motivo para isso, né? Toda vez que você tem uma mudança de opinião envolvida, cria-se um risco de arrependimento gigante. Então, vou dar um exemplo bem prático no meu mundo. Tem a ação A e a ação B. E você tem a ação A. Perfeito? E aí, por algum motivo qualquer, você decidiu vender essa ação A. E no dia seguinte, tanto a ação A quanto a ação B sobem 10%. Você fica injuriado porque você vendeu a ação A. Mas você não tá nem aí pra ação B, porque tá subindo os mesmos 10%. Então, né, pensando logicamente, você tinha que estar igualmente preocupado, porque as duas eram oportunidades para você comprar. Mas não, você fica... Então, isso traz um arrasto, né? Você fica tendo... Com medo de arrepender, você fica tendo o viés de status quo, que é manter o que tá... Então, todo dia eu tenho um processo que eu saio da Encore, à tarde, infelizmente, o nosso negócio a gente tem que trabalhar bastante, e falo tchau, galera, e penso na minha cabeça que toda a carteira, todas as ações que eu tenho, eu vendi. Óbvio que eu não vendi, né? Esse é um exercício. Vendi. Aí de manhã, todo dia de manhã eu acordo cedo, faço um esporte e vou para o Encore trabalhar. E eu penso, nossa, que legal, eu ganhei uma asset de presente aqui. Né? E penso na carteira do zero. Né? Toda a discussão é, pô, mas se o fundo começasse hoje, você teria essa posição desse tamanho, tudo isso. E mesmo assim eu caio no viés de status quo, tá? Mas eu faço esse exercício mental todo dia para tentar me desprender. Esse é só um exemplo, né? Isso daí tem aquela história famosa do sucupira, que chegou na mesa, o cara tava com uma posição de Petro, ele não sabia se zerava ou não. Aí o sucupira falou, você vai tomar um café? Zero e vai tomar um café. Aí ele zerou. Aí quando voltou, ele falou, e agora? Você quer pôr a posição de novo? Ele, você tá louco por essa posição? Não quero pôr essa posição. A posição não faz mais sentido para mim. Ele falou, então agora você sabe o que tem que fazer. É isso. Então esse é o exemplo. Um outro exemplo que o pessoal cai muito, né? O nosso negócio é um negócio de debate. Né? Tem um tema lá no Rápido e Devagar, que é outro que mudou minha vida. Você entrar no meu LinkedIn, vai estar escrito em cima, tá na Encore, tem isso na parede, que chama Visiate. Eu falo sobre isso lá na Finclass. Visiate é what you see is all there is. Né? O que você está vendo é tudo o que existe. É um conceito super simples, mas dificílimo de colocar na prática. Né? O conceito é simples como isso. Qualquer decisão, mas qualquer mesmo, que você vai tomar na sua vida, casar, comprar uma bicicleta, ser sócio da sua empresa, ou fazer um investimento no fundo, qualquer decisão você toma baseado no que você está vendo. O que você está vendo é tudo que existe. Então, lá na Encore, a gente acredita que para tentar tomar decisões melhores, a gente tem que tentar ver mais, perfeito? E num business como o nosso, o melhor jeito de tentar ver mais é debate, né? Conversando bastante e tal, e tendo honestidade intelectual no debate, não querendo ganhar um debate só pelo debate. Só que debater é literalmente anti-humano. É. O ser humano não gosta de debater. Conflito. Né? Tem
milênios de pessoas muito mais inteligentes que eu estudando isso, né? Sócrates, Platão, brigando com os sofistas, né? Que eles criam o Sócrates, o Platão ele cria a busca da verdade pela verdade, né? E os sofistas criam a busca do debate, né? Tipo, ganhar o debate. Eu quero ganhar de você no debate, não importa se é verdade. Aí você vai muitos anos depois para Schopenhauer, né? Que escreveu né, lá, a dialética heurística, né, os estratagemas, não é a palavra, 38 formas de você... Uma discussão sem ter razão. Exato. Que eu acho que todo mundo tem que ler, e não tem que ler para ganhar, porque é super antiético, né? E o Schopenhauer ele não escreveu esse livro para você ganhar um debate sem ter razão. Ele escreveu o livro para você saber quando está usando isso contra você. Exatamente. Né? E você vai na rede social, é cheio disso, né? Até mais recentemente, um outro cara chamado Dale Carnegie, né? Como fazer amigos e influenciar pessoas. Ele não fala no livro, mas o que está lá é técnica de debate. Para você deixar o seu coleguinha com o cérebro quentinho, gostosinho, ele fica seu amigo, aí você influencia ele, se quiser. Então, de novo, todas as pessoas estão explorando um fator do ser humano que é muito baseado nos dois vieses que são muito perigosos, que eu já falei um pouquinho sobre isso, mas são muito perigosos para o investimento. Um se chama dissonância cognitiva. Né? Esopo tem fábulas de, sei lá, milênios atrás que falam sobre dissonância cognitiva, tipo da raposa e das uvas, que ela queria pegar a uva, mas ela não conseguia alcançar a uva. Aí ela pensou, eu nem queria, essa uva deve estar estragada. Né? Tipo, é um conforto cognitivo para ela... As uvas que não alcançamos, a gente pensa que são azedas. Exatamente. Mais fácil. Exatamente. O Bruno conhece bem. É. E aí, o fato é, né? Eu tenho uma opinião de uma ação. Cara, conversar com uma pessoa que discorda de mim é dificílimo. Porque eu sou ser humano e eu tenho a dissonância cognitiva. E aí isso vem junto com outro, que é o viés de confirmação. Eu quero, como a gente falou, eu quero conversar com quem concorda comigo, porque isso me dá um calorzinho gostoso, como o Dale Carnegie explorou no livro dele. Né? É o que eu mais vejo em rede social. Mesmo no Twitter, lá que eu tô lá para tentar ajudar a disseminar a educação financeira. Nossa, o que eu mais vejo é a gente querendo que eu ouvir o que ele quer ouvir. Não, então a gente tem processos que a gente faz internamente para evitar esse tipo de viés. Por exemplo, existe uma lista de perguntas longa para que todo analista tem que responder para todas as ações que a gente analisa, todos os investimentos que a gente olha, o cara tem que responder. Porque ali você tira o viés, né? Ele é obrigado a responder. Então, uma das perguntas é: quem discorda de você no mercado pensa o quê? Cara, essa pergunta pro cara é difícil de responder, porque ele vai evitar. Ele é um imbecil que pensa isso e aquilo ali. Essa é a tendência natural. Aí a próxima pergunta é: descreva o seu esforço para achar a opinião contrária. Eu tive que falar com o tal asset, eu acredito que você foi atrás, senão eu não vou acreditar na sua resposta anterior. Mas se você me falar o esforço que você fez, aí talvez eu acredite. Então virou um processo. Se não, você diminui, aí volta tudo sempre no tal do Visiat, você diminui o que você está vendo e você vai tomar uma decisão pior de investimento. Então esse é um outro viés perigosíssimo que a gente tentou transformar em processo.